Existem alguns tipos de filmes que são capazes de mudar a nossa visão sobre a vida. E existem filmes que são capazes de fazer com que a gente olhe para nós mesmos e mudemos a nossa vida por completo. Se você quer saber que filme é esse, fique atento na dica. Está no ar, Laila Camera Action! Namastê, meus cremosos, minhas cremosas, sejam muito bem-vindos a mais um Laila Camera Action. E a dica de hoje é uma dica muito legal, principalmente para aqueles que querem saber sobre filmes de outras culturas, outras nacionalidades. Mas antes da gente falar sobre esse filme, antes da gente se entregar, gostaria de pedir que, se você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. É só clicar aqui e ativar o sininho. Se possível, deixe seu comentário, deixe seu like. Se você não perde as próximas notificações e fica por dentro dos novos vídeos que estão por vir. Mas vamos lá. A dica de hoje é sobre um filme indiano. Antes de falar um pouquinho sobre o filme, eu vou falar sobre algumas características que podem causar algum impacto na sua visão sobre um filme asiático. Não é uma forma muito convencional o nosso olhar, que é um olhar que está ali padronizado dentro das características americanas, que é ação, 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 ação. Tá na hora do pau! Vai pegar, não vai? Alguns de vocês vão falar, mas eu já vi em filme indiano, Quem Quer Ser um Milionário, mas não, Quem Quer Ser um Milionário não é um filme indiano, ele tem atores indianos, ele se passa na Índia, mas é uma produção estadunidense e britânica. Para começar, os filmes indianos, eles são filmes mais longos, né? Filmes, ele tem um tempo maior que 2 horas, 2 horas e meia, alguns filmes chegam a 3 horas, 3 horas e meia. Pense que para eles isso é o normal, mas o porquê que isso é o normal? Os filmes indianos, eles têm as cenas mais estendidas, né? A duração da cena realmente, ela dura a emoção que a cena tem que durar. Outra coisa que pode ser bastante comum nos filmes indianos é a questão do exagero. Chega a ser um pouco cômico, né? Um pouco fora do comum. Os filmes também têm muita música. Pode ser um drama, pode ser inclusive um filme de terror. Muito provável que o filme vai ter um verdadeiro clipe musical, com dança, com chuva, com vento no cabelo, todos esses efeitos especiais. E por fim, é elemento surpresa, né? E, gente, não digo que o elemento surpresa é ali conectado a um final feliz, mas a grande maioria surpreende o público como um todo. Mas agora que eu já dei os alertas, vamos falar então do filme que é a dica do dia, que é Dear Zindagi. Gente, Dear é como se fosse querido, querida. E Zindagi, gente, é uma palavra em hindi, significa vida. Então, Dear Zindagi, querida vida. O filme, ele vai tratar de um drama sobre uma personagem chamada Kyra. Ela é interpretada pela Alia Bhatt. Cycle ko recycle. A Kyra, então, ela trabalha na indústria cinematográfica de Bollywood. Ainda há muita resistência a essa questão da mulher, ela sair de casa para ela ir trabalhar. Há sim mulheres que trabalham. A Kyra, ela é uma pessoa muito talentosa, né? Alguns dos diretores com quem ela trabalha, eles pedem muita opinião dela e é bastante responsável. Só que ela questiona a função dela criativa. O mercado, por mais que ele aceite mulheres, também é um mercado muito fechado. Ela tem que viver sempre à sombra de um diretor, ela tem que viver sempre à sombra de um produtor. E isso para ela causa um impacto muito grande, porque ela é uma pessoa muito criativa, mas ela não tem como colocar essa criatividade para fora. E aí a gente entra em alguns tópicos que esse filme vai trabalhar. Então, por exemplo, ela se vê questionada: será que as pessoas estão dando oportunidades para mim porque eu realmente tenho boas ideias, ou será porque eu sou uma mulher e eu tenho algo que os homens querem?
A vida da Kyra é uma vida de uma mulher, toda menina, tem esse sonho de sair da casa dos pais, de se sustentar sozinha, de não ter que atender o telefone na hora que não quer, posso falar que eu tô ocupada, não devo mais satisfação a ninguém. Meus pais estão ligando pra mim, eu não quero atender. E ela se veste dessa liberdade, né, que ela conquistou indo trabalhar fora de casa. Então ela viaja a trabalho. E essa falsa liberdade, né, essa sensação de poder abraçar o mundo e fazer tudo o que quer, infelizmente é algo que a Kyra não consegue lidar muito bem. Não tem tempo pra nada, não tem tempo pra ninguém. Os relacionamentos dela são relacionamentos que parecem ser nada duradouros. Ela tá numa confusão com relação às amizades, uma vida amorosa e principalmente com relação à família. Ela tá tentando fazer com que algo dê certo. O problema é esse, ela quer que tudo dê certo. Ela não consegue identificar que uma coisa por vez, se ela resolvendo uma coisa por vez, ela vai conseguir. Isso vai refletindo nas questões dos relacionamentos que ela tem. Eu não consigo me mexer. O cara mora num apartamento com os amigos e as famílias que moram ali no mesmo prédio resolveram fazer uma reunião de condomínio e decidiram que ali naquele condomínio só vão morar pessoas que são casadas, né? Então essa forma de relacionamento que é viverem amigos ali não é bem aceita. E isso faz com que tanto Kyra quanto seus amigos sejam todos despejados. E aí, pra onde nós vamos? Pra onde nós vamos? Pra onde nós vamos? Resta a Kyra voltar para a casa dos pais. Voltar à casa dos pais não é algo nada confortável para Kyra. Os pais começam a perguntar: por que você tá sozinha? Você tem essa idade? Você deveria, né, já ter alguém, né, lésbica. Se você quiser, o filho de não sei quem tá solteiro. Então piora ainda mais o relacionamento dela com a família. Porém, o pai dela conhece alguém que conhece alguém que conhece. Essa pessoa, ela tem um hotel, ela quer fazer um comercial do hotel. E ele pede, né, será que sua filha não pode fazer, já que sua filha trabalha na indústria? E aí ela vai. Só que assim, enquanto eles estão arrumando o set de filmagem, que é ali o restaurante do hotel, tá tendo uma convenção de pessoas que trabalham com saúde mental. Eles pedem, né, olha, a gente não pode fazer muito barulho aqui, que tá tendo uma convenção ali. Tem como vocês aguardar um minutinho? E de repente ela começa a ouvir umas coisas lá dentro que parecem bater muito com aquilo que ela tá vivendo. O filme começa a tratar dessas faltas de clareza que todos nós temos. E como pode ser normal a gente trabalhar isso. Ansiedade, depressão. Inclusive o médico, ele fala: se você tá com dor de garganta, se você se quebrou, se você se machucou, você toma um remédio, todo mundo fala: nossa, ele se machucou, não, tem que dar atenção pra isso. Mas quando você fala que você tem uma certa dificuldade de lidar com algo, já fala: não, ele é louco, não mexe. Então aquilo que deveria ser o mais normal, isso é tido como uma coisa muito pior do que aquilo que realmente pode ser. Aí a Kyra ouve tudo que dá para ouvir do médico, resolve então ir ao consultório do Dr. Khan. Tem vários Khans na indústria de Bollywood, mas esse é o ator Shah Rukh Khan. I'm sure तुम इससे अच्छे जोक कर सकती हो कायरा. मैं तुम्हें कायरा बता सकता हूँ. E ele é um médico nada convencional, ele é um médico totalmente diferente. Quem assistiu o filme vai ver, ele tem um princípio de terapia que é muito bacana. É uma forma de terapia que realmente deixa a Kyra muito à vontade. Enquanto as sessões de terapia evoluem, nós também vemos o filme evoluindo por diversos temas, como a valorização da mulher e desvalorização, aparência versus talentos e habilidades, ou seja, será que eu sou reconhecida pelos meus talentos, pelas minhas habilidades, ou será que eu sou reconhecida apenas porque eu tenho um rosto bonito, ou porque eu sou uma mulher, vou tentar fazer algum tipo de flerte. Também vai falar sobre amor próprio, tentar a nós mesmos, seja pelos nossos erros, pelos nossos acertos, e vou me valorizar porque eu acertei. A gente não se valoriza quando a gente acerta, mas quando a gente erra, a gente se coloca no fundo daquele poço propositalmente. E muito bem trabalhado as tradições culturais versus a realização dos sonhos. Gente, aqui do outro lado do mundo tem uma tradição um pouco mais aberta. Se a gente não quiser casar, a gente não casa e pronto, e vive a solteirice a vida toda. Mas e lá do outro lado do mundo, que de repente você quer ser uma pessoa que trabalha em um hospital, você quer ser uma médica, né? E você não pode. Inclusive os homens também, gente. Os homens também, eles são freados pelas tradições culturais. Chega um momento que é necessário você dar esse passo. E, gente, o casamento na cultura indiana é
cultural. Isso está enraizado na cultura, eles vivem aquela realidade. Então, para eles é totalmente diferente. Há meninas que sonham com esse casamento desde pequenas, né? E há meninas que não, que por influência dos filmes americanos que chegam do outro lado do mundo, elas sonham com essa realidade. Então, a gente precisa ser cuidadoso no nosso olhar. Mas é muito legal esse filme expor isso. E ela tem esse sonho, né? Ela tem essa vontade dela ser independente de tudo, da família. Ela ser uma mulher que ela carrega a própria vida nas costas, enquanto a sociedade por trás está dizendo, você tem que parar com isso e você precisa se casar. Aí sim você vai ser respeitada. Então ela quer peitar isso, mas ao mesmo tempo ela precisa peitar a si própria e principalmente encontrar por onde começar. Porque enquanto ela não resolve essas pequenas coisas, mal ela consegue fluir na vida profissional, mal consegue fluir na vida amorosa, mal consegue fluir na vida familiar. Evolução do filme, a Kyra ela entra em contato com as suas raízes, ela entra em contato com o seu eu, e aí definitivamente o filme ele te leva por um caminho maravilhoso. E, gente, essa é a grande jogada do filme. Ele deixa nós, o diretor faz isso, ele deixa o espectador tão à vontade, que no decorrer do filme, quem está naquela terapia somos nós. E tudo aquilo que o Dr. Khan tá falando pra Kyra é muito difícil não se identificar e é muito difícil você não olhar para si mesmo, não tentar traçar os caminhos para que você resolva suas pequenas questões internas, para que você definitivamente derrote os seus pequenos monstrinhos que você tá fazendo crescer. É muito bacana, é muito sensível. O filme ele vai por uma estética de que ele não coloca em nenhum momento um clima de fundo do poço, muito pelo contrário, ele mostra a luz. Ele começa a, de certa forma, mostrar soluções simples, em lugares simples, em formas simples, e aí se vê o quanto, quando nós estamos nos machucando. Como vocês sabem, eu não gosto de dar spoiler sobre o fim do filme, mas vou dar uma dica sobre o fim do filme. Já que o filme está trabalhando, né, em forma de terapia, tudo vai depender da sua abertura a esse tratamento terapêutico do Dr. Khan. Se você se abrir, de fato, do começo do filme ao fim do filme, mesmo com esses desafios de um filme indiano, de ser longo, de ter música, se você estiver aberto, o dia seguinte após o filme pode ser apenas mais um dia ou, quem sabe, um novo dia para uma nova vida. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho para receber novas notificações. Foi um prazer estar com vocês aqui no Laila Camera Action. Um beijo da loira. Namastê!